A gente tá numa encruzilhada, diríamos assim. Vou falar algumas datas aqui pra vocês ficarem, todo mundo ficar na mesma página. Temos a final do Campeonato Paulista, Pedrão, no dia 27 de março, é uma quinta-feira. Dia 25 tem data FIFA, né? Todas as seleções ali jogam pela data FIFA aqui na América do Sul. E no dia 29, o Corinthians e Palmeiras estreiam pelo Campeonato Brasileiro. Então, 27 é a final do Paulista, 2 dias antes tem data FIFA e 2 dias depois da final tem estreia no Campeonato Brasileiro. Teoricamente isso nem pode, né? Porque a FIFA exige aí 72 horas de descanso entre um jogo e outro, e se o jogo do Corinthians e Palmeiras termina na quinta, quase sexta, e sábado o Corinthians viaja para Salvador para jogar contra o Bahia e o Palmeiras recebe o Botafogo, em teoria nem poderia acontecer. Você aí, com toda a sua experiência aí na Outfield, no esporte e tudo mais, o que você acha que pode fazer para desenrolar essa questão do calendário, pensando em final de Paulistão, data FIFA e estreia de Campeonato Brasileiro? Ufa, pergunta É fácil, né? fácil Facinho. para começar, mas vamos desenrolar, vamos lá. Eu acho que a cronologia que você falou aí, né? Data FIFA 25, final do Paulista 27, brasileiro começando 29, ela é uma demonstração de todos os problemas que o futebol mundial e aí principalmente o futebol brasileiro enfrenta na questão calendário. A gente falou exaustivamente sobre isso aqui nos últimos meses, da importância de ter uma liga organizada, não só por conta do dinheiro, né, da negociação de direitos de transmissão centralizada, da discussão de produto, mas a discussão de produto ela passa sobretudo por elementos como calendário, como, vamos falar depois da padronização dos gramados, da profissionalização da arbitragem. E na questão do calendário, cara, a gente está num momento quase de quebra nesse sentido, porque não tem mais onde colocar a data, né, no futebol brasileiro. Se a gente olhar o Botafogo do ano passado, que foi multicampeão e avançou em todas as competições, ele foi o clube que mais disputou partidas em 2024 no mundo, foram 75 partidas. Aí você pega o Palmeiras em 23, disputou 73 partidas, foi o clube que mais disputou jogos no mundo. Palmeiras em 22, 74 partidas, mais partidas disputadas no mundo. Ou seja, se por 4 anos seguidos a gente tem os clubes brasileiros disputando o maior número de partidas no mundo, parece que alguma coisa está errada. Quando a gente olha, e aí em paralelo a isso a gente falou aqui também sobre o inchaço no calendário das seleções, com novas competições surgindo, não só aqui na América do Sul, na América Latina, mas também na Europa, né? Lá na Europa você tem eliminatória, você tem a Nations League aqui, você tem Copa América, tem uma série de competições novas surgindo, e 2025 é um ano duro de calendário, porque tem o Super Mundial aí no meio do caminho, tem, como você falou na abertura, a Copa Intercontinental no final do ano. Então se você pegar o Palmeiras, por exemplo, e o Flamengo, que são os clubes que fazem o maior investimento em futebol no Brasil e que, por consequência, esperam chegar muito longe nas competições, a gente estava fazendo a conta aqui antes, né? Eles podem pegar a nossa colinha aqui. Se o Palmeiras chegar nas finais de todos os campeonatos do Flamengo também, ele vai disputar 86 jogos no ano. Eu não sei onde cabe isso. Absurdo. Um jogo a cada 3 dias e meio, ao longo de uma temporada inteira. Você vai estourar jogador, você vai ter uma exaustão, né, do elenco, do staff. Então a gente está num ponto de quebra aí. Eu acho que tem uma questão traumática que tem que ser debatida, que volta para a CBF, volta para a não existência de uma liga, volta para a influência das federações estaduais no futebol brasileiro, e aí tem uma questão que é complexa, cara, que a gente debate muito, que são os estaduais. Os estaduais, eles são o vilão da história, de certa forma, o que não quer dizer que eles não deveriam existir. A gente, diferente da Europa, o Brasil é um país de dimensão continental e o futebol brasileiro, ele não é só os 10 maiores clubes do Brasil, né? A gente tem aí 700 clubes filiados à CBF, então a base do futebol brasileiro ela vem lá dos clubes que não estão nem na Série D, nem na Série C, nem na Série B, que disputam as competições estaduais, né? Seja aqui, vou dar o exemplo de São Paulo, né? São Paulo tem A1, A2, A3, A4 e Bzinha, né? São 5 divisões. Com a possibilidade de ser criada mais uma agora. Então, tem muito clube que está para baixo da ponta do iceberg que precisa de um calendário maior. A gente até, né, trazendo aqui um contexto que a gente viveu, primeiro ano que a gente trabalhou com o Maringá era um clube que estava na segunda divisão do Campeonato Paranaense na época. O calendário da segunda divisão do Paranaense começa em maio, se eu não me engano, e termina em setembro. Então você tem que ter um time por 4 meses. Sim. Como é que você vai construir um projeto sustentável a longo prazo tendo um calendário de 4 meses? Ao mesmo tempo, do outro lado, você tem um cara que joga 90 jogos no ano. Então, tá tudo errado, na minha opinião. E isso começa pelo fato da gente ter que reformar os estaduais. Como eu falei, eu não acho que a gente tenha que
não ter estaduais. Acho que eles são importantes, eles cumprem um papel muito importante no desenvolvimento de base do futebol brasileiro, mas o formato tá errado, né? O modelo tá errado. Você tem um campeonato estadual hoje que toma dos maiores clubes do Brasil, esses que vão jogar 85, 90, podem jogar, né, 85, 90 jogos no ano, ele toma, no caso do Paulistão, 15 datas do clube que chega à final, como o Palmeiras, como o Corinthians. Ele toma do Flamengo, no Rio de Janeiro, 16 datas. Então, será que Palmeiras e Flamengo, ou Corinthians, São Paulo, Vasco, Botafogo, Fluminense, deveriam jogar essas 15, 16 datas? Será que não tem espaço para eles jogarem menos datas no torneio estadual? Será que o estadual no Brasil, a gente já debateu isso lá no Outfield, ele não pode ter um papel parecido com o que tem na Inglaterra, a Copa da Inglaterra, né? A Copa da Inglaterra, que é o torneio mais antigo do mundo, Sim. que até teve a série no Netflix lá que mostrava a história no começo da Copa da Inglaterra. Ela é um torneio que envolve 700 times. É um torneio aberto, os times na Inglaterra têm 10 divisões, e os times da primeira à 10ª divisão disputam essa competição. Ela tem um formato diferente, claro. Não é que na primeira fase o Manchester City pega um time da 10ª divisão. A primeira fase ela tem os clubes da 5ª à 10ª divisão se enfrentando. Aí saem 32 clubes, né, desse pote aí de quase 500 clubes. Esses 32 depois vão jogar contra os clubes da 3ª e da 4ª divisão. Então, 3ª e 4ª divisão pegam os caras que ganharam ali do pool, do pote de 5ª a 10ª divisão. Esses caras se enfrentam, quem sai disso joga com os clubes de 2ª e 1ª divisão na reta final da FA Cup, que é a Copa da Inglaterra. Então, não tô falando que tem que ser isso, mas você tem aí um produto diferente que tem alguns aprendizados que poderiam ser aplicados para a realidade dos estaduais no Brasil. Tiveram os experimentos lá no começo dos anos 2000 dos torneios regionais que tomaram força maior, né? Rio São Paulo, Sul Minas, a própria Copa do Nordeste que tomou proporções super interessantes. Então, aí vou voltar para as nossas críticas à CBF aqui, antecipar um pouco a declaração do Ronaldo, acho que a gente não discute esse tipo de coisa no nível de detalhe que precisa ser discutido. Não dá para a gente ter 80, 85 jogos no ano, não dá para a gente ter um campeonato brasileiro que é o principal produto do país, começando no meio desse caos. Pô, o corintiano não vai ter nenhum incentivo para assistir o Corinthians jogar no sábado. Você vai viver uma final de campeonato na quinta. Ganhando, você vai comemorar. Perdendo, você vai estar de ressaca. Você vai querer ver outro jogo no sábado ou no domingo? Você até pode assistir, mas qual que é a sua vontade? Fala, pô, vai começar o Campeonato Brasileiro, que animal, vamos disputar para ganhar, tal. Não tem aquele efeito de escassez, né, que a gente vê no futebol europeu. Sim. Que o campeonato nacional acaba em junho e volta no final de agosto. Você tem 2 meses sem futebol. Dá saudade, Dá né? saudade. Você quer ver seu clube jogando de novo? Sim. Aqui, cara, é jogo socado no torcedor. Com o sentido literal da palavra. Então, se a gente não começar a discutir isso de forma séria, cara, eu vejo grandes riscos pro produto, porque o produto vai começar a ficar cansado, os jogadores vão continuar se estourando, aí envolve tudo que a gente falou aqui no começo, né, porque gramado, não tem como se recuperar gramado, como o Felipe Luiz e o Abel bem abordaram algumas semanas atrás, não dá para recuperar gramado em 2, 3 semanas, em 2, 3 dias, desculpa, entre jogos, e aí, como é que você não vai ter um sintético? Né? Você vai ter o gramado natural no Maracanã que Flamengo e Fluminense usam, que chega a hospedar 4 jogos por semana. Como é que você recupera o gramado? Não tem como. Não tem como. Então uma coisa vai levando a outra, meio que um efeito dominó. A arbitragem é a mesma coisa, né? O cara tem que apitar 3 jogos por semana, sendo que ele não é profissional, sendo que ele não se prepara para isso fisicamente falando. Então, cara, é bastante problema para resolver, mas tem que começar a ser endereçado, sem dúvida.